Tranquilizando, vamos acalmando nosso coração, desligando nossa mente dos acontecimentos externos, deixando do lado de fora tudo o que aconteceu hoje, todas as dificuldades, e vamos nos concentrando neste momento. Um momento que é nosso, especial, de ligação com Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, pedindo a eles que nos auxiliem a abrir nossas mentes e corações na compreensão daquilo que Jesus nos deixou. E assim ligados amorosamente ao nosso anjo da guarda, agradecendo a esse mentor querido, o cuidado, o carinho, a paciência que tem conosco. Vamos saudando as equipes do espaço, responsáveis pela limpeza, higienização e iluminação e proteção de ambientes. Saudando aos índios de Itaporã e Brogotá e suas falanges indígenas, saudamos as falanges dos pretos velhos, das mães velhas, os filhos do deserto de Suame Ria, os vigilantes do espaço, os guardiões desta casa, agradecendo a esses amigos o amparo, o cuidado e a proteção. E assim, saudamos as fraternidades do espaço, que trabalham em nome do bem, do amor e do Cristo. Em especial, saudando a fraternidade dos humildes do Dr. Bezerra de Menezes, que cuida desta turma de quarta-feira, saudando-os com a prece das fraternidades. Nosso Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja, graças a Deus. E assim vamos agora saudando ao anjo Ismael, preposto por Jesus para a nossa pátria, mentalizando Ismael estendendo suas douradas asas, protegendo o nosso amado Brasil, nosso povo e tocando o coração dos nossos dirigentes. Nos elevando mais, vamos saudando aos apóstolos, baluartes do cristianismo, pedindo a esses amigos que fortaleçam o nosso esforço de transformação de nós mesmos. Nos elevando ainda mais, vamos sublimando os nossos sentimentos e saudando a Mãe de Jesus, Maria de Nazaré. Doce Mãe do Cristo, Mãe espiritual de toda a humanidade, pedimos a Maria que estenda seu manto azul e prata de proteção, carinho, doçura e amor, envolvendo a cada um de nós e também aos nossos lares, mentalizando esse manto de amor, protegendo o lar de cada um de nós. E assim, vamos agora chegando até o Mestre Jesus. Saudamos amorosamente ao Mestre, agradecendo a Ele a dedicação pela renovação da humanidade. E juntos do doce Divino Mestre,
Vamos saudando ao Pai Criador com a oração que o Filho nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim pedimos licença à espiritualidade maior para darmos início à aula desta noite com as bênçãos de Jesus. Que assim seja. O som. É isso. Boa noite a todos. Eu já expliquei no início, né? Hoje estou em substituição aí a dona Susan, que sofreu um pequeno acidente doméstico e não pôde comparecer, tá certo? Então, qualquer pergunta, dúvida ou reclamação, se não tiver boa, é com ela, tá? Deixa eu ver aqui se ele deixou. Ai. Então, lembrando que fizemos ali o melhor possível hoje, né? Ô, Toninha, sabe o que eu ia precisar? Cadê a Toninha? Ai, a luz não deixa ver. Eu esqueci de pegar. Papelzinho tem ali. A gente vai precisar de papel e caneta para, no final, vou fazer uma dinâmica. Ela é coisa rapidinha, mas eu vou dar acho que metade daquela tirinha da vibração e caneta. Tem um pouco ali, mas eu acho que o Aldo tem caixinha de caneta. Desculpa, viu? Eu esqueci de providenciar, gente. Vou botar vocês para trabalhar no final. Bom, então o tema de hoje, ele era bastante longo. Eu não sei se alguém leu, o livro é esse aqui, né? Olha, tá? O modo de entender. O Aldo já disponibilizou para quem quiser, ele manda o PDF disso aqui, tá? Então, o livro que nós estamos usando é esse aqui. E justamente esse capítulo ele é bem longo, acho que são 4 páginas, 5, tá? Então, é lógico que não, é um capítulo longo, então eu procurei, se alguém leu ou depois for ler em casa, vai perceber que eu condensei. Então, eu fiz ali um condensado dentro daquilo que eu achei que era o mais interessante para a gente, tá? Então, se alguém leu ou for ler, vai ver assim, ela não citou tal coisa, ela não citou tal coisa. Aí você vai ver que o capítulo é bem extenso, que não dava para ler tudo, tá? Então, analfabetos do sentir. O título ele já é bastante significativo, né? Ele já nos diz muita coisa. Analfabetos do sentir. O que seria uma pessoa analfabeta que não aprendeu alguma coisa, né? Não aprendeu aquilo. E do sentir, quer dizer, do sentimento. Então, são pessoas que não aprenderam, né, ainda, porque o analfabeto sempre pode ser alfabetizado, não aprenderam a sentir ou a transmitir aquilo que sente. Então, é isso que a gente vai estar vendo aí durante a aula, tá? Então, o Hamed, ele inicia com uma reflexão sempre em cima do Evangelho de Jesus, que é a base que vai nortear toda aquela reflexão da lição. Então, a reflexão é do Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 33. É uma passagem bastante conhecida, né? Então, ninguém acende uma lâmpada
para colocá-la sobre num lugar escondido ou debaixo de um alqueire, e sim sobre um candelabro, quer dizer, no alto, a fim de que todos que entrem vejam a luz. Então você não vai acender uma luz para esconder ela embaixo da pia, para esconder ela embaixo da escada, né? Você vai colocar num lugar alto para que ela ilumine toda a casa e que todos que venham vejam essa luz acesa. Essa luz, ela pode ser a luz do conhecimento, do evangelho, mas pode ser a luz também, que é o que ele vai falar no capítulo, dos sentimentos, de colocar e expor esses sentimentos, porque todo sentimento, ele tem uma natureza divina, né? E Deus nos criou, colocou sua centelha divina dentro de nós, né? E eu preciso abrir para esses bons sentimentos, para tudo aquilo que a gente tem. Obrigada, viu, Toninha? Que a gente tem necessidade de colocar, de expor, de abrir, de mostrar para o outro, né? Então é isso que ele vai nos falar ao longo do capítulo, ok? Então, essa reflexão lá na frente, ele vai voltar nessa passagem aí, tá bom? São denominados analfabetos do sentir todos aqueles que não sabem exprimir, não sabem colocar para fora, né? Por palavras, gestos ou atitudes, as suas emoções. Então, vamos por partes, né? Então, o analfabeto do sentir é todo aquele que não consegue mostrar para o outro o que ele está sentindo. Vamos pegar um exemplo prático, né? Quem é um pouquinho mais velho. Se você voltar lá no tempo, nos pais de antigamente, a maioria dos pais de antigamente tinha dificuldade de mostrar a emoção. Não as mães, mas o pai principalmente, o pai na figura masculina mesmo, né? Eles trabalhavam, eles lutavam, eles demonstravam amor colocando todo o dinheiro dentro de casa, sustentando todo mundo, mas muitos, né? Muitos tinham aquela dificuldade de demonstrar através de palavras e de gestos. Eles até demonstravam pela atitude, porque quando você trabalha que nem um condenado e põe tudo que você ganha na casa para a família, é uma atitude de amor, né? De doação. Mas, quando chegava na hora de fazer gestos ou por palavras, eles tinham muita dificuldade. Então, muitas pessoas mais antigas vão ter essa lembrança de que não se lembra de um abraço do pai, de um carinho, de pegar no colo, né? Eu lembro do meu sogro que trabalhou muito e eu sei que a minha sogra comentava que ele não tinha essa atitude com os filhos, né? Uma vida muito difícil, de muito trabalho, e não tinha. Mas quando ele parou, aposentou, ficou bem mais velho e vieram os netos, aí eu falo que eu lembro das minhas crianças no colo, né? E ele brincando e conversando. Então, quando passou a fase da responsabilidade, aí ele conseguiu conectar essa parte que ficou ali abafada pela dureza, pela dificuldade da vida, né? Então, longe de julgar, a gente entende o quanto a vida às vezes é difícil e era ainda muito mais no passado, né? E então o que ele nos diz? Que o botão errado. O analfabeto do sentir é aquele que não sabe exprimir. Aí a gente foi para um exemplo extremo, mas nós vamos falar já da gente. Por palavras, gestos e atitudes, suas emoções, vivendo num mar de conflitos
por não identificarem corretamente os seus sentimentos e emoções, para torná-los ali distintos. Então vamos pensar. A gente falou de um caso assim extremo, mas nós conseguimos exprimir os nossos sentimentos, nossas emoções o tempo todo? A gente consegue? Tem uns que até fazem isso e choca às vezes as pessoas, porque as pessoas não estão nem acostumadas à sinceridade de sentimento, né? Então, quando a gente é muito sincero nos sentimentos, às vezes as pessoas se chocam. É claro que você não pode confundir sinceridade de sentimento com falta de empatia ou grosseria. Então, você tem que ter um equilíbrio nisso, né? E eu sei porque eu tenho uma extrema dificuldade em controlar isso em mim para ter equilíbrio. Toninha sabe que convive comigo há mais tempo. É uma dificuldade muito grande, porque quando eu vejo, eu já pus para fora o que eu vi, o que eu falei, o que eu senti, o que eu pensei, e às vezes não é produtivo. Então, é um aprendizado de uma vida toda, o equilíbrio, né? O equilíbrio, ele é uma coisa muito difícil de alcançar. Então, às vezes a gente ainda escorrega nisso, né? Mas eu costumo sempre falar. Esses dias eu estava falando já para uma pessoa que estava falando dos próprios defeitos. Eu falei, gente, Deus é tão bom que nas mãos de Deus, os nossos defeitos acabam sendo úteis. Eu tive, assim, muita prova disso, né? Porque essa capacidade de perceber sentimentos e expor sentimentos, que às vezes a gente precisa fazer esse estudo do equilíbrio, ele facilita com que eu entenda e enxergue a dor do outro. Então eu tenho essa facilidade. Às vezes a pessoa está lá quietinha, mas eu consigo ler na alma ali o que tem e falar. Então tem uma utilidade. O que eu preciso é o equilíbrio, aprender o equilíbrio, que é a parte mais difícil. Mas, se eu perguntar, se eu fizesse um estudo com uma psicóloga em cada um de nós, todos nós temos alguns sentimentos que a gente não consegue exprimir. Está ali guardado em forma de mágoa, em forma de culpa, em forma de rancor, em forma de dor. E a pessoa não conseguiu exprimir, pôr para fora. Isso nos adoece, né? Bom, então, é um aprendizado que nós temos que ter. A gente não consegue nem identificar, às vezes, em nós mesmos, aquela emoção. O que eu estou sentindo? Porque se eu não consigo entender o que eu estou sentindo, eu também não vou conseguir exprimir. Como é que eu vou pôr para fora uma coisa que eu nem sei o que é? Eu não sei se é igual criança. Quando a criança faz birra, sapateou, jogou as coisas. Por que ele fez aquela birra? Aí vem a leitura da mãe. A mãe olha e lê a criança. Ela fala, tá com fome, cansado, irritado porque passou a hora de dormir, irritado porque passou a hora de comer, irritado porque comeu doce fora do horário e a gente sabe que o açúcar ele causa uma série de búgala ao cérebro, tá certo? Da criança. Então, foi na casa da avó, a avó entuchou um monte de doce. E aí vai dar trabalho em casa pro pai e pra mãe, tá certo? É problema que lute, né? Eu já eduquei os meus. Enfim, na criança a gente identifica. Mas e quando é na gente? Por que eu tô com esses conflitos? Por que eu não consigo identificar dentro de mim essa emoção? Por que eu tô fazendo birra? Isso, a gente tá vendo no outro, mas na gente mesmo.
Eu tô fazendo bico, tô irritada, tô mal-humorada, tô azeda, tô de TPM de 30 dias, né? Os 30 dias do mês tem TPM. Peraí, tem alguma coisa me incomodando. Se eu não conseguir descobrir corretamente qual é o sentimento que está ali dentro me incomodando, para daí eu exprimir isso vai continuar ali, me incomodando. Tá horrível o ar frio aqui, né? Não é a luz. Ah, o luz no zóio. O ar frio também tá. Cadê a criança? Coitada, ele tá descalço, ele entra aqui. E quer? Assim, ele lá que Molhou o pé de novo? a borracha lá, molhou tudo o tênis dele, ele tava pisando na frente. Tchau, tchau, tchau. Ô, dó, que morro de pena, viu, judiação? Deixa ele lá fora, senão ele tá com Deixa. Não. Bom, incontestavelmente, o vício e o analfabetismo do sentir exercem uma ação mútua. Aí você fala assim, mas o que o vício... Põe a blusa nos pés. O que o vício... Eu vou ter que começar a trazer uma troquinha de roupa e uma troquinha de sapato para ele, porque ele vai mexer na mangueira e ele se molha mais do que as plantas. Bom, voltando aqui ao assunto, ó o foco. Ó o foco. Aí eu aperto errado. Ó. Então, o que o vício e o analfabetismo do sentir tem a ver um com o outro? Terê, você endoidou, Terê? Tem coisa. Não, eu não. Quem endoidou foi o autor, então. O que tem a ver o vício com o analfabetismo de sentir? Quem não consegue exprimir os sentimentos tem uma tendência maior a vícios. Não só os vícios comuns, fumo, álcool e etc., todos os outros, jogo, mas como aqueles vícios socialmente aceitos. A compulsão por comprar, a compulsão por cuidar da vida do outro, por fazer fofoca. Sim, por que a pessoa está fazendo isso? Para fugir dos próprios sentimentos. Por que a pessoa compra excessivamente? Para fugir do vazio que está dentro dele. Ele quer preencher o vazio da alma com coisas que não vai preencher. A única coisa que preenche o vazio da alma da gente é Jesus. Tá certo? Então, o analfabeto do sentir é aquele que não sabe expressar ou reconhecer o que realmente sente e pode entrar pelas portas da viciação. Então, quem não entende os próprios sentimentos tem muito mais chance de ter esses vícios comuns, mas também esses outros vícios, como, por exemplo, a dependência emocional. Dependência emocional é um vício. A pessoa está, às vezes, num relacionamento ruim e continua lá, porque emocionalmente ela depende do outro. Porque ela não conhece a si mesma, não conhece os próprios sentimentos e está ali usando o outro de muleta. Não é? Sim, ela não enxerga que ela consegue sair da situação e que ela é capaz de seguir em frente. De seguir em frente. Então, por isso que existe Por quê? Porque não tem o autoconhecimento. E aí você acha que precisa exatamente igual qualquer outro vício. O vício da droga, do fumo, do álcool, do jogo, do sexo desregrado. Todos eles são semelhantes a esses da convivência, né? Que é a compulsão por comprar, a dependência emocional. A pessoa não consegue sair daquilo porque ele acha que ele não consegue sair daquilo. Vira refém. Vira refém. ou muitas vezes acha que não é merecedor sair daquela situação ou que não merece algo melhor. Isso. Então, julgando com isso, tornar mais suportável a pressão existente no seu mundo íntimo. Então, essa dependência ou esses vícios
Por quê? Porque ele acha que aquilo facilita viver com a dor que ele tem dentro dele. Ai, mas isso aí quase não acontece. Gente, 99,99% da humanidade faz isso. Lembra que eu perguntei a última aula que eu dei? Quantos livros vocês leram esse mês? Aí o povo riu até. Aí eu pergunto, quantas horas vocês ficaram no celular? Várias horas. Isso é dependência emocional. A pessoa precisa daquilo para sentir que ele tem alguma importância, que ele está conectado ao mundo, enfim. Não quer dizer que a gente não pode estar por dentro ali das fofocas da família, não é isso. Mas se eu só faço isso e não consigo disciplinar a ponto de não fazer mais as outras coisas, então aí é uma dependência também, tá bom? Em resumo, aquele que é inabilitado para discernir ou avaliar claramente as sensações ou impressões internas, terá grande probabilidade de adquirir mais dia ou menos dia, algum tipo de vício, ou no mínimo estará sujeita a alguma dependência, como eu falei, a dependência emocional, a dependência do celular, né? Você vê, hoje em dia, vê vídeo de criança que você tira o celular e ele tem uma crise horrorosa de ataque de nervo. Não precisa tirar o celular, só cair a internet. Já surta, né? O meu mundo acabou. Isso, mas isso não é só na criança. Nos adultos, a pessoa acaba ficando dependente também, né? Eu não saio à noite, mas você não sai por quê? Mas você vai ver, a pessoa não sai à noite porque fica na dependência ou da televisão, que era antigamente, ou hoje em dia que é do celular. Certo? Não somos o que os outros dizem. Então, não somos o que os outros dizem que somos. Nem somos aquilo que pensamos. Nem aquilo que eu penso, eu sou. Nós somos aquilo que sentimos. Então, quem sou eu na realidade? Ao desencarnar, vou morrer, deixar o corpo aqui, o terno fica, vai só a terela para cima. Quem vai? Aquilo que os outros acham que eu sou? E a Gislaine é uma belezinha. Não, você não mora comigo. Não comeu 1 quilo de sal junto, né? Nem aquilo que quem mora junto comigo pensa, nem isso ele sabe. Porque o que a gente é no mundo íntimo da gente, no nosso sentimento, só nós sabemos. Nem o companheiro de uma vida inteira sabe. Porque está dentro da gente. Entendeu? Então, nós não somos o que os outros dizem, não somos quem nós pensamos que somos. Eu sou tão bom, passou uma pessoa na rua lá pedindo as coisas, eu dei as coisas, eu ajudei um monte de gente, eu fiz tanta coisa boa. A pessoa acha que é bom. Bom, só Jesus. Esse planeta, nós somos todos almas em aprendizado, todos almas em evolução. Então nós temos lá momentos bons, momentos difíceis, qualidades e defeitos diferentes. Então a qualidade que a Amanda tem é diferente da qualidade que eu tenho. O defeito que a Amanda tem é diferente do defeito que eu tenho. Sorte sua. Tá certo? Então, cada um de nós é um ser único, com diferenças muito grandes. E muitos, a maioria, nem se conhece. Você não sabe nem quem você é.
Porque as pessoas, na hora que esquenta a cabeça, ele faz uma besteira. Ele fala, mas eu estava de cabeça quente. Na hora da cabeça quente, você mostrou quem você era. Aquele era você de verdade, o da cabeça quente. O resto é a máscara que a gente usa na convívio social. É por isso que é importantíssimo que os outros entendam que nós temos defeitos. Certo? Então, sempre que eu tenho essa possibilidade, eu falo, pessoal, estou em aprendizado, né, Toninha? Mas tenho um gênio forte. Bem, mas o problema, não tô jogando nele, tá? O problema é quando a pessoa acha que é bom, todo mundo também acha que ele é bom, e aí a pessoa acredita nisso. Gente, bom só Jesus. Todo mundo aqui na Terra é cheio de defeito. Mas tem um... Parece. A Toninha parece calma. Não parece? Parece. Né? A Terê parece brava. Parece. E é. Né? Mas cada um de nós tem os seus. Mas parece tão bonzinho, mas daí fala mal dos outros pelas costas. Parece tão bonzinho, mas repara até na roupa que a vizinha foi trabalhar. Entendeu? Então, nós não sabemos, mas a intenção do estudo da doutrina espírita é o quê? Que a gente conheça a si próprio o mínimo. Nós precisamos saber o mínimo quem é que nós somos. Sofremos porque não vivemos de acordo com os nossos sentimentos e emoções. A minha vontade é jogar lá a pessoa para fora de casa, dar um pé na poupança e mandar procurar, mas eu não faço. Por infinitos motivos, que ninguém está aqui para julgar. Porém, isso me faz sofrer. É certo? Entendeu, Cida? Então, por que a gente sofre? Porque a gente não consegue fazer aquilo que gostaria. Passa na mente da gente, às vezes, se eu fizesse tal coisa, mas a gente não faz. Né? Por uma infinidade de motivos, e ninguém está mandando tomar atitude intempestiva, porque às vezes, para sobrevivência nossa e do outro, a gente precisa ter paciência com certas coisas. Mas isso causa um certo sofrimento. Agora, eu posso compreender essa emoção que está dentro de mim e entender que essa emoção, essa raiva, ou essa irritação, enfim, qualquer emoção, é por causa daquela situação. Se eu entendo, fica menos difícil de eu resolver. Eu posso até ficar naquela situação, mas eu fico porque eu escolhi, né? Eu escolhi. E quando eu escolho, eu não sou mais vítima. É uma escolha. Então, olha, presta atenção. Eu escolhi ficar com você aqui em casa, criatura. Então, faz isso, faz aquilo, né? Entendeu? Entendeu? Agora, é fácil? Não. Nenhuma atitude, gente, é fácil. Viver é difícil. Conviver é muito difícil. Né? Você viver em sociedade, em grupo, em família, em ambiente de trabalho, sempre requer muita paciência, muito esforço. Né? Então, o que acontece? Se eu não vivo de acordo com meus sentimentos e emoções, eu vou ter dificuldades. Mas nós procuramos seguir convenções que às vezes estão fundamentadas em regras e normas sociais
que discriminam características sociais, étnicas, culturais e religiosas. Por exemplo, aí há uns, 50 anos atrás, a pessoa escondia que era espírita, por exemplo, ou que era umbandista, de medo do preconceito. Então, ele não vivia de acordo com as suas crenças. Ou, se vivia, fazia aquilo escondido, de medo da perseguição religiosa, do preconceito. Por exemplo, hoje em dia já, graças a Deus, nessa parte melhorou bastante. Mas, dentro das características, das opções, escolhas sexuais, étnicas e culturais, né? A pessoa, às vezes, não consegue viver daquele jeito que ele gostaria. Difícil, tá? Os conflitos nascem do desajuste entre aquilo que a criatura quer, aquilo que ela deve fazer e aquilo que ela é capaz de fazer. O que eu quero não é o que eu posso fazer, porque entra o dever. Então, eu tenho um dever, então eu não posso fazer aquilo que eu quero. Mas, às vezes, eu não consigo fazer. Eu não sou capaz de fazer determinada coisa. Então, esse conflito entre o que eu quero, o que eu devo fazer e o que eu sou capaz de fazer é o que torna a nossa existência difícil. Porque se eu estiver o tempo todo em conflito, fica difícil. Às vezes eu quero fazer uma coisa, mas eu não sou mais capaz, né? Vamos dar um exemplo assim bem banal. Eu quero limpar o terreno lá que está no fundo do meu quintal com a enxada, mas eu não sou mais capaz. Então, entrou o que eu quero, mas o que eu sou capaz. Né? Então, às vezes a gente quer fazer um determinado serviço, mas o corpo já não é mais o mesmo. Tá? E isso vale para os sentimentos. Isso vale para os sentimentos. Eu quero, sei que devo, mas às vezes eu não sou capaz. Certo? Poderia suavizar sendo o melhor, né? Fazendo o melhor possível dentro daquela situação, porque às vezes o meu dever, o dever, gente, ó, ele tem uma conotação errada às vezes. O dever não é uma imposição. O dever é uma escolha. Eu escolho aquela situação porque eu sei que eu preciso, então eu escolho fazer aquilo. Isso é dever, é uma honra, é uma dignidade da alma. Fazer algo, apesar do sacrifício que aquilo é para ele. Isso é dever. Então, apesar de ser uma coisa que exige sacrifício, eu escolho fazer. Por exemplo, os pais. Quando ele tem lá um filho, 2, 3, você... Pelo dever seu tem o amor, o sentimento, mas o dever nosso faz com que a gente faça coisas que não faria para ninguém. Mas por amor aos filhos a gente faz. Então você deixa de comprar roupa, sapato, né? Você deixa de sair, de fazer um monte de coisa, porque você tem as crias lá para você cuidar, encaminhada, estudo e etc, etc. Tá? Então, o dever é uma... Joana de Ângeli fala, o dever é uma bravura da alma. Cumprir com o dever é uma bravura da alma. Então, é uma escolha. E você luta, né? Isso quem teve bastante filho, por exemplo, sabe a luta que é. Né? Então, eu falo, você tem um monte de dificuldade, aí depois quando passa, todo mundo se encaminhou, você fala assim, olha, como é que eu passei por isso?
né? Você estava no primeiro carnê da Madrid pagando o tênis, o sujeito já tinha estragado o tênis, e você precisava ir lá, calçar a cara e falar, ó, eu tô com carnê de 30, 60, 120, dá para fazer um carnê de daí para frente, do 120 em diante? É uma luta, né? Então, é o dever, você está lutando para cumprir aquele dever. Então, o descompasso entre o desejo, o sentimento e a escolha, né, vão fazer esse conflito dentro da gente. Então, é difícil, vai ter. Eu gostaria de fazer outra coisa. Queria estar lá na minha profissão, ganhando dinheiro, mas estou cuidando de criança no momento, né? Isso. Então, eu gostaria de estar viajando para a Europa, mas eu não estou aqui dando aula. Sei lá, estou brincando, viu, gente? Estou dando uma exposição. E aí, isso vale para todos os deveres nossos, né? Então, a gente tem uma série de deveres que a gente escolhe. Às vezes a alma escolheu já lá atrás aquele dever, e eu vou cumprir com esse dever com toda a honra, com toda a dignidade, com toda a bravura, como diz Joana de Ângeles, da minha alma. Mas que cansa às vezes, não é? A gente tem os momentos onde cansa, tudo. Embora a gente entenda que é o dever da gente, que é uma escolha, né? Mas a alma cansa. Então, esse cansaço vem desse descompasso, desses sentimentos. Ninguém sintetizou tão bem essa caminhada da vida interior, dentro de nós, isso, ó, vida interior, dentro da gente, quanto o apóstolo Paulo, quando ele disse, mesma frase que foi, mesma linha da aula de segunda-feira. Por que não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Isso vale para gente, dentro da gente, tá certo? Então, na nossa caminhada, na nossa vida interior, a gente faz isso às vezes. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não queria fazer, olha como é facinho, é assim. Né? É rápido, é fácil. Então você quer fazer o bem, mas de repente você perde a paciência, fica irritado, briga, você fala assim, ó, mas não era isso que eu queria fazer. Mas fez. Então, é uma luta íntima muito grande que já vem há muito tempo. Você vê que Paulo falou isso na época do Cristo, estava naquela luta íntima dele, né? A grande batalha humana pela instauração do bem em si, dentro de nós, pode ser centralizada nessa frase. Eu quero fazer o bem, eu quero ser bom, mas quando a vida põe à prova, eu faço errado, de novo. Eu falando, não acredito que eu fiz errado, a mesma coisa outra vez. Aí passa, você fala assim, não, na próxima vez, quando vier essa situação ali, eu vou ter paciência. Eu vou responder igual uma lady inglesa, né? Assim, com finesse. E aí vem a situação, eu desço do tamanho e viro lavadeira. Aí eu já dou aquele barraco. Já dou uns berros que dá para ouvir 3 quarteirão lá para baixo de casa. Tá certo? Então, é um aprendizado difícil? Gente, é uma luta de uma vida inteira para todos nós. Cada um nas suas mazelas, cada um nas suas particularidades, nos seus defeitos, nas suas falhas, nas suas fraquezas. É um exercício. Às vezes a gente consegue? Sim, às vezes a gente consegue. Então, às vezes a pessoa vem, vai fazer alguma coisa, corta o seu preferencial às 6h30 da manhã,
Fala, ô filho, Jesus te acompanha, que você está precisando mais da companhia dele do que eu. Porque a criatura das 6:30 da manhã já está buzinando e cortando e... Está precisando do quê? De Jesus junto dele, não é? Agora, se eu fizer vibrações ruins e falar palavras pouco caridosas, eu vou só piorar a situação do sujeito. Certo? E isso vale para tudo. Nossos sentimentos e emoções são tudo que temos para perceber a luz da vida. Como é que a gente percebe as bênçãos da vida? O quanto a vida é boa? É um presente de Deus. Através dos nossos sentimentos, da gratidão, da alegria. Fala, Senhor, obrigado pela dificuldade de hoje. Obrigado pela louça suja na pia a hora que eu chegar em casa. Porque é o sinal que eu tenho casa, que tenho louça e que tenho comida. E tem gente folgada. Mas a gente chega agradecido, né? Chegou agradecido, fala, Senhor, obrigado por essa roupa que eu tenho que lavar hoje, porque é o sinal que eu tenho roupa, máquina de lavar ou um tanque, sabe? Em casa a gente tem a técnica de lavar a louça de hoje, né? Um sabor é ótimo. Não. Em casa a técnica é a seguinte, eu não posso falar do jeito que meu pai falava, que ele fazia um trocadilho, né? Mas se eu cozinho, outro vai lavar, né? Também tá bom. Então, na verdade, gente, depois que você está aposentado, está em casa, você faz com prazer, porque aquilo preenche o dia da gente, né? Na época que estava trabalhando e tinha as crianças pequenas, em casa era tudo divididinho o serviço. Agora também, não tenho reclamação não, a gente fala brincando, mas divide todo o serviço, né? Tem dia que ele descansa um pouquinho mais, porque ele é bem mais velhinho, né? 2 anos só. Ele faz voz de vovô, assim, e aí ele fala, ai, eu tô fraquinho. Aí para ver se eu fico com dó, eu não chamo para lavar a louça, mas eu chamo. E é eterna, né? Tá sempre cheio. Então, família grande é eterna. Ele fala assim, ele passa ali, ele fala, não acredito, essa louça aqui é eterna, meu, não acaba nunca. É uma pia sem fim. Então... A gente não consegue ter licença por favor. de cozinha, né? A gente não consegue ter noção, eu falo, do infinito. Você consegue ter noção do que é o infinito? É a cozinha. É a pia. Consegue. É o exemplo prático. Você vira as costas, quando você vê, já tem coisa lá dentro. É impressionante, né? Imagina numa família grande, né? Quem está aí em 2, 3 na casa, agora você imagina em casa que é 8 para comer, é muita gente, então é bastante. Bom, então, voltando aqui, ó, focando, vamos deixar a louça de lado, aí vamos focar aqui, ó, os nossos sentimentos e emoções são tudo que temos para perceber a luz da vida. Não experimentá-los sem expressá-los seria o mesmo que destruir o elo com o nosso âmago, com a luz que vem de Deus, né? Seria como colocar a lâmpada num lugar escondido debaixo do alqueire. Seria viver em constante ilusão, distanciados do verdadeiro significado da vida. Então, esconder os nossos sentimentos, negar os nossos sentimentos, nos afasta da luz do verdadeiro sentimento. Você vai fazendo tanto isso que o coração vai cristalizando e dificultando amar. Vai ficando difícil, porque você começa a viver no automático.
Então eu estou só vivendo. Por isso que a gente gosta tanto de vir aqui, né, Cida? E a gente ouve muito a frase: ah, não posso trazer um colchão e dormir aqui. Muito a gente ouve a frase, né? Por quê? Porque aqui a gente e consegue trabalhar os nossos sentimentos. Então a gente está ali na luta árdua, nas dificuldades, mas a gente vem aqui e consegue receber e doar, porque é importantíssimo doar amor. Então você vê, tem uma pessoa muito sábia semana passada, foi retrasada, uma pessoa já de bastante idade, que eu não vou citar o nome, que é deselegante, mas estava sentada ali na quinta-feira, cantando lá e tal, e disse ela para mim, me chamou lá para relatar isso, que estava reclamando com Deus, que o corpo está cansado, as pernas já estão doendo, já está cansado, porque tem muito tempo, e dói aqui, dói ali, reclamando mentalmente com Deus. Nisso, para uma pessoa ao lado dela, numa situação muito mais difícil do que a dela. Uma pessoa nova e numa situação muito complicada, muito mais complicada do que a dela. E ela falou, isso ela me chamou para contar. Ela falou: olha, as bofetadas que a vida dá na gente, né? Na hora Deus mandou a resposta. Ela falou: eu tô aqui com toda a minha idade, que eu não vou falar quantos anos são, porque senão eu vou entregar a pessoa. Mas eu tô aqui com toda a minha idade, com a minha dificuldade, andando... desculpa, eu falei a palavra. Fazendo tudo que eu tenho que fazer até hoje. E tem pessoa com uma dificuldade muito maior, né? Então, nós estarmos aqui trabalhando pelo bem dos outros, né? Seja, por exemplo, levando cesta básica, né? A gente dimensiona a vida da gente de uma forma diferente. Quando você vai fazer a visita na casa da família para cadastrar e vai entregar a cesta, você tem uma dimensão diferente do quanto a sua vida é abençoada. Você só tem a dimensão, o tamanho da bênção que é a vida da gente quando você abre sua geladeira e tem as coisas dentro. E a gente não enxerga o quanto isso é uma bênção, né? E aí você vai fazer uma visita e você vê que o que você tem é uma bênção. Se você tiver dentro da geladeira um pote de margarina, uma caixinha de leite e pão, você já é abençoado, porque tem gente que nem isso tem. Isso. Então, dimensionar aquilo que a gente tem para entender o tamanho das nossas bênçãos, tá certo? Então, estar aqui nos trabalhos ajuda muito a gente a entender como eu posso ser útil. Eu posso ser útil doando amor, ouvindo as pessoas, porque hoje em dia as pessoas não têm mais tempo para ouvir uns aos outros. Então, quando você senta e dá atenção para alguém te falar alguma coisa, você já está sendo útil, né? Então, essa oportunidade, né, de acender a luzinha dos nossos sentimentos e doar esse carinho, esse afeto, essa atenção, o tempo, que é uma coisa preciosa, o tempo para ouvir o outro, tá certo? Então, não expressar os nossos sentimentos é como destruir esse elo que nos liga a Deus. Negar os sentimentos. A pessoa te magoa e você fala: não foi nada. Você pode ser assertivo e falar: olha, tudo bem, eu desculpo, mas eu não gostei, isso me magoou, né? Mas tudo bem, a gente passa por cima disso, vamos continuar a amizade numa boa, mas eu não gostei dessa atitude. A pessoa tem que saber até onde ele pode ir,
o que ele pode fazer ou não, né? E a gente tem muita dificuldade de pôr esses limites. Ah, vamos em tal lugar? Não, não vou. Ah, por quê? Não gosto disso. Tal coisa para mim não é boa. Olha como é simples, mas a gente consegue. Às vezes não, a gente tem às vezes dificuldade. Então, importante pensar nisso. Desligar os nossos sentimentos faz com que a gente se desconecte de Deus. Sentimentos e emoções não são errados. A gente sentir raiva, é errado sentir raiva? É errado? A gente sente. Então, é errado? A gente controla. Não é errado. Não é errado. Qualquer emoção que a gente tem, ela vem sempre da fonte maior que é Deus. Ele pôs dentro da gente. Por que existe o medo? Por que existe a raiva? Ué, mas por que Deus criou isso? A gente pensa como ser humano de hoje, mas se eu pensar como ser humano do passado, biologicamente falando, né, mano? Por que era importante a raiva, o medo? Sobrevivência, gente. Tá lá dentro da gente, lá no hipotálamo, lá que é o cérebro primitivo nosso, é sobrevivência. Então, os sentimentos estão ali dentro de nós e são úteis para a gente sobreviver. Quantos relatos existem, por exemplo, que na hora de um acidente a mãe ergueu o carro sozinha para tirar a criança? E uma força que veio que ela não sabe de onde? Da raiva, do desespero, do medo. Então, os sentimentos, as emoções não são erradas ou impróprias. Não são erradas ou impróprias. Eu não posso negar esse sentimento. Não, eu fiquei com raiva mesmo. Mas depois passou, por quê? Porque eu aprendi. Né? Eu li lá no Evangelho e tudo, mas eu não posso negar. Quando eu nego dentro de mim o sentimento, eu finjo que eu sou bom. Eu finjo que eu mudei. Eu finjo que eu fiz a reforma interior. Mas lá dentro de mim, tá lá o pensamento. Ah, se eu pego essa criatura, eu socava, eu não sei o que, eu não falo nada. Por fora eu tô só rindo, assim, ai, tudo bem. Mas por dentro eu tô lá pensando. Então não é muito melhor eu ser sincero no meu sentimento? Ó, eu prefiro que você não venha falar comigo por enquanto, porque eu tô com muita raiva. Se você vier falar comigo, vou sentar a mão na sua cara. Não é para fazer isso. Não é para sentar a mão na cara. Mas eu preciso ser sincero. No momento eu prefiro não conversar. Quando eu estiver mais calmo, eu converso. Pronto. Você não precisa falar que eu sento a mão na sua cara. Mas a minha vontade é essa. Mas eu preciso expressar positivamente os meus sentimentos. No momento eu não vou responder. Eu vou refletir e respondo depois. Por quê? Porque se eu responder, eu sei que vai ser aquela resposta atravessada. Entendeu? E isso, então, eu tenho autoconhecimento e aí eu consigo administrar melhor meus sentimentos. Certo? Quem aqui sabe que quando é cutucado reage com agressividade? Levanta a mão. Roda baiana. Faz barraco. Isso. Não, de bater não, porque Deus não me deu força, porque se tivesse dado talvez eu até fizesse, mas não me deu. Então, na sabedoria divina, né? Então, a gente se conhece, sabe que reage assim. Quando é cutucado, o que a gente faz? Vou refletir, respondo depois. Pronto, olha que sabedoria profunda. Não, consegue? Eu aprendi lá com o meu companheiro de jornada. Né? Não é, Elaine? Vou refletir, respondo posteriormente.
Eu falo, olha, prefiro, às vezes a pessoa me cutuca e eu falo, prefiro não emitir opinião sobre esse assunto. E saio, porque se eu ficar perto da cama. Entendeu? Então sai de perto, respira, reflete numa resposta cristã, tá certo? Como é que Jesus faria? Porque não é da minha natureza, mas eu quero aprender. Eu não quero aprender? Então, eu falo, olha, eu vou refletir e depois te respondo. Enfim. A história do Senhor, né? Lá atrás fala, pega uma água, né? Pega aquela água lá no A água da paz. É fácil, às vezes, ignorar, mas a gente vai aprendendo. Fala, ai, isso não merece o meu tempo, o meu desgaste, a minha paciência, as minhas emoções, não merece. Então, eu desligo daquilo. Devagarinho, a gente vai aprendendo a disciplinar nossas reações. Então, não é errado e nem impróprio ter os sentimentos. São apenas energias emocionais e não traços da personalidade. Não precisamos nos culpar por ter esses sentimentos. Afinal, admitir medo e raiva diante de fatos é perfeitamente compreensível. Porque a energia da raiva nos proporciona o estado de alerta, é sobrevivência, é modo de sobrevivência. Para que possamos nos defender de algo ou de alguém. Enquanto que o medo é um mediador favorável diante de uma situação de risco. Se a gente não tivesse medo, não estaria nem vivo mais. Porque quando é criança, você ia mexer onde não deve, ia pular onde não... Tá certo? Então, o medo, ele é importante. A raiva é sobrevivência. Você entra em modo de alerta. Então, são emoções que foram criadas lá na humanidade primitiva para garantir que a gente sobrevivesse. Pensa lá em 1900 e bolinha, na encarnação anterior. Você pegava o balaio de roupa e ia descer na beira do rio para lavar a roupa. Na beira do rio, na pedra. Se você não tivesse raiva e aparecesse lá uma cobra, uma pessoa mal intencionada, e você não tivesse a energia necessária para reagir àquilo, para se defender, para reagir. Então, lá no passado foi necessário. Hoje em dia, nós estamos em aprendizado para melhora. Por quê? Porque não é mais necessário muitas das vezes. Então, a reação que a gente tem é desproporcional ao estímulo recebido. Tá certo? Então, nós estamos aprendendo o equilíbrio. Volta lá no equilíbrio. Nós estamos aprendendo o equilíbrio. Então, o cérebro ele foi treinado para reagir assim para garantir o modo de sobrevivência. Hoje em dia, eu não preciso mais reagir desse jeito. Então, eu vou aprender o equilíbrio. Certo? Exemplo. Sentir inveja é diferente de agir com base na inveja. A pessoa foi viajar para a praia. Aí eu senti inveja. Quer dizer que eu vou emitir vibrações de inveja ou que eu vou agir com inveja, prejudicando a viagem do colega que foi para a praia? Não. Então, eu tive o sentimento, mas eu não deixei o sentimento me dominar. Não estou dizendo que é verdade, viu? Tá certo? Eu só lembrei da viagem e dei um exemplo. Inveja branca? Inveja branca não existe. Mas a inveja, ou o ciúme, a raiva, a mágoa, qualquer sentimento que nós temos, é normal, é natural. O que eu não posso é deixar ele me dominar e eu agir de acordo com ele. Então, é normal sentir raiva, Fê? É. Agora, o que eu tenho que aprender? Não agir com raiva.
Sentir é diferente de agir. Aí é difícil, né? Então, sentir a raiva e entender que você sentiu raiva, não tem problema. Mas eu não posso deixar que ela me domine e agir de acordo com ela. Aí eu vou me vingar. Mas vai pagar tintim por tintim. Essa frase aí. Vai pagar tudo que fez. Então, eu ainda estou vivendo aquele sentimento. Ruim, né? Se for tá rico, mas é uma sensação Ruim, é. Aí lá no futuro, evoluído, nós já vamos pensar assim: ai, coitado, olha, eu espero que Deus ajude muito, porque está precisando mais do que eu. Porque a pessoa que fez algo que provocou um sentimento desse na gente, está precisando muito mais de Deus do que a gente. Tem que ajudar ele. Não é? Não a gente, Deus. Você não precisa participar disso. Quem vai ajudar é Deus. É, porque o Rabi falou uma coisa para mim, eu falei, filho, vou falar só uma coisa porque você é pequeno ainda, mas quero que você entenda assim. Quando você for uma pessoa lascada, não ajude muito, porque ele pode te lascar. Então, deixa para Deus ajudar. Depois, você tem que prestar atenção. Aí já te lascaram, eu falei, não falar Bom, então, ter esses maus, entre aspas, vocês viram, está entre aspas, ter esses sentimentos não nos torna mal. O que nos torna uma pessoa é agir de acordo com o sentimento. Então, o sentimento vem, mas eu não vou agir de acordo com ele. Eu tenho a raiva, mas eu não me vingo. Então, eu melhorei. Do mesmo jeito que a pessoa ter bons sentimentos de vez em quando, como por exemplo a compaixão e a generosidade, não torna a pessoa santo. Ah, ele ajudou uma pessoa e virou santo por causa disso? Não. Do mesmo jeito, o contrário. Eu tive raiva, então eu perdi a encarnação? Não. Tá certo? Do mesmo jeito que ter maus sentimentos não torna uma pessoa má, ter bons sentimentos também não nos torna uma pessoa boa. O que nos torna uma boa pessoa é agir no bem. E o que nos torna maus? Agir no mal. Então eu posso até sentir, mas eu não vou fazer. Não vou fazer mal para o outro. Eu não vou me vingar, eu não vou prejudicar a pessoa no trabalho, enfim, esses sentimentos, porque eu fiquei com raiva. Então eu já dei um passo na evolução. Não quer dizer que eu não estou sentindo, mas eu não vou agir mais. Aí você está começando a evoluir, tá certo? Então, é o que ele fala aqui, olha, a compaixão e a generosidade súbita, quer dizer, eu tenho um ato de bondade e aí eu já acho que eu sou o Gandhi, porque eu fiz uma coisa boa para alguém. Ou Madre Teresa de Calcutá, eu virei Madre Teresa. Não, gente, eu tive algumas ações boas, mas eu estou longe de ser ainda um ser iluminado, cheio de luz, bondoso. Certo? Sim. Esse dia eu estava lendo um livro e lá a pessoa comenta, né? O que difere nós dos santos não é que os santos são iluminados, são só seres que não desistiram nesse sentido. Certo. Eles prevaleceram até conseguir se melhorar sozinhos. Eles lutaram e estão vencendo a si próprios, né? Exatamente. Dinâmica. Vai dar tempo tranquilo. Vou explicar o que nós vamos fazer. Deixa eu pôr o trequinho aqui, ó. Ó, antes da gente começar, vamos pensar. Por que às vezes é difícil dizer o que sentimos? Às vezes eu não falo. Fala, Aldo, eu não gostei disso.
Por que é difícil falar? Você não areou as panelas, você lavou a louça, não areou a panela e você arrumou mal a cama hoje. Ficou tudo torto lá os lençol. Eu não gostei disso, mas eu não tinha falado isso. Por quê? Aí vocês vão refletir. Medo de julgamento, medo de rejeição, orgulho, hábito de se reprimir. A pessoa acostumou a negar os próprios sentimentos e continuou fazendo isso uma vida inteira. Então, a pergunta é: por que às vezes é difícil dizer o que sentimos? Olha o nome da dinâmica: o que vai no meu coração. Então, a dinâmica é o que vai no meu coração. Aí, nós vamos passar papelzinho para todo mundo. Olha que o bebê gostoso. Dormindo é uma beleza, não é? Ah, tem caneta. Eu acho que dá. Ajuda a distribuir, bem. Onde? Ah, obrigada. Eu quero. Vamos distribuindo lá. Ó. Os tios e as tias vão ganhar também, tá? Nós também temos. Vocês também. Eu vou explicar. Não vou pedir para ninguém falar. Pronto. Vou fazer igual o bingo. Vou chacoalhar a sacola. Ó. Chacoalhei a sacola. Se fosse com a psicóloga no final, depois que a gente discutisse tudo, eles jogam, faz tipo uma catarse, joga esse sentimento, essa mágoa, essa dor na fogueira, queima e você fica livre dela. Olha que benção! Mas nós vamos refletir. Ó, então vamos refletir. Não vai dar tempo de todos, tá? Porque estamos com bastante gente, mas eu vou ler o que a pessoa pôs aqui e aí vocês vão falar para mim se vocês já tiveram esse sentimento, essa dificuldade, né? E por que é tão difícil às vezes falar? Mágoa. Alguém já teve uma mágoa aqui que guardou? É difícil falar? Por que será que é difícil falar nela, né? É difícil? É difícil? Difícil é esquecer, né? Hã? Difícil é esquecer. Né? Não, esquecer a gente não esquece porque ninguém tem falha de memória. Mas a gente deveria conseguir se libertar da dor que aquela lembrança provoca. Então, quando você conseguir lembrar daquilo e rir da situação, ou lembrar sem sentir dor, aí você está se libertando. No livro do mesmo autor, que eu sempre indico, Renovando Atitudes, ele ensina como você faz para se libertar. É muito bom esse livro, dessas dores que a gente não fala para ninguém. Vamos ver o próximo aqui. Necessidade de ajuda. É difícil pedir ajuda? Por que será que a gente tem essa dificuldade? Oi, muito bem. Se vocês já sabem a raiz do problema, então tá fácil de resolver, né? Eu soluciono não pedindo, eu dou ordem. Em casa, eu falo, você gosta de dar ordem? Não é que eu gosto, é que eu sou boa nisso. Então, fulano faz isso, ciclano faz aquilo. Mesmo aqui, quando eu vejo, às vezes sem querer, eu estou fazendo isso. É porque a gente tem a visão do todo, né, a visão do trabalho e tem a facilidade de distribuir o trabalho. Quando você dá ordem, você consegue esperar o dia todo. Quando eu tinha os meninos todos solteiros em casa, eu fazia assim, porque eu punha todo mundo para trabalhar. Os meninos eram 3 homens, né? 3 meninos, e aí queriam fazer cursos, né? E essas coisas todas. Então, para conseguir pagar tudo que eles precisavam, cursinho, não sei o quê, eu não tinha ninguém para me ajudar. Então, antes de sair para trabalhar cedinho,
eu fazia uma lista do que eles tinham que fazer, aí punha a lista de cada um ali na geladeira, tava lá a listinha, e até o fim do dia tinha que ser cumprido. Nem que fosse 30 segundos antes de eu chegar em casa. Tava ali a lista. Tá certo? Então, porque homem não gosta de que fique muito no ouvido, desliga a chave, eles nem ouvem mais. Então eu não falava. Eu botava ali na geladeira o recadinho, as ordens do dia e pronto. Medo da perda. Medo da perda. Outro sentimento. É difícil? Quem já passou por esse medo de perder algo ou alguém? Então, aí a pergunta e a reflexão é: por que é tão difícil de falar sobre isso? Difícil. Decepção. Alguém já passou por decepção? Eu não lembro onde nós lemos que a decepção, o problema não está no outro, está na gente. A gente esperou algo. Você pôs expectativas em cima do outro que não cabe ao outro preencher. Ninguém tem que me fazer feliz. Isso é serviço meu. Eu tenho que ser feliz. Porque se você puser uma carga dessa em cima do outro, lá no começo do casamento, ó, você tem que me fazer feliz, você não vive. Não tem como. A pessoa vai ser infeliz a vida inteira e não tem como alguém te fazer feliz. Não tem, não existe isso. Eu sou feliz porque eu sou feliz. Né? Vivo bem, convivo bem com a pessoa, mas o ato de ser feliz é responsabilidade minha, né? Então a decepção geralmente ela vem porque em cima do outro teve uma expectativa minha que não foi preenchida. Mas será que eu pus expectativas que nunca corresponderam ao que a pessoa é de verdade? Né? A pessoa, então, comparando aos outros, por exemplo, no relacionamento ou no casamento, a pessoa posta lá a fotografia de que está recebendo flores, que está recebendo joias, que está vivendo bem. E aí eu olho para a minha vida ali, para o meu companheiro, e falo: nossa, eu não estou recebendo nada disso, então a minha vida não é boa. Porque eu estou comparando com alguém que às vezes nem é verdade aquilo que está pondo. Mas mesmo que for, é cada um, não é aquilo que eu escolhi, né? Então, decepção. Outra decepção. Se for outra decepção, eu paro aqui. Mágoa, já foi, né? Vamos ver, vai vir um diferente agora. Opa! Ai, daqui a pouco é sua vez, pronto. Esse já foi também, necessidade de pedir ajuda, né? Que é o que a gente já falou, que é o orgulho. Quer dizer, olha, não fugiu muito disso, né? Falar dos meus problemas para outras pessoas. É difícil, né? Às vezes até com psicólogo a pessoa tem dificuldade de se abrir, né? E não é uma coisa só de adulto, criança também tem, né? Criança também tem. Aqui. Solidão. Solidão, tristeza, solidão. E aí, quem já passou por isso? Então, é difícil falar para os outros isso? Vem ajudar a gente aqui de quinta e sexta que acaba a solidão. Né? Na verdade, a solidão, o trabalho comunitário, ele ajuda muito. Ele ajuda bastante a trabalhar essa questão, né, da solidão. Porque, por exemplo, o pessoal que vai ajudar no GVCC,
trabalho voluntário. Além de você estar ajudando, fazendo algo, você tem gente para conversar, para trocar ideias. Então, todo o trabalho voluntário, ele ajuda bastante a diminuir essas sensações, né? Algum comentário sobre isso? Às vezes tem pessoas, Tá. elas estão rodeadas de pessoas, mas a solidão está Dentro dele. Aí só tem um que preenche. questão de sentimento. De sentimento, né? Tá certo. Mágoa já foi. Nossa, mágoa. Gente, ó, vamos pensar, hein? É muita mágoa. A última, senão não vai dar tempo da gente encerrar. Medo de julgamento. Né? Às vezes a gente expor o que sente e o que pensa, ou aquilo que passou já na vida, né? As lições que a vida nos deu, pode acontecer da gente acabar não falando com receio de ser julgado naquilo que sente, naquilo que... Fala, pode falar. Não, pode falar. Porque senão hoje não sabe, te magoou e não sabe. Então. Sim, é importantíssimo. Isso. Às vezes a pessoa se magoa e não, além de não falar, não faz reflexão também. Porque às vezes falar é importante, mas será que eu não estou sendo suscetível demais? Eu preciso fazer reflexão também. Porque se é tudo incomodar a pessoa, todo mundo, né, me magoa, então talvez eu esteja muito suscetível. Eu estou permitindo que aqueles sentimentos me afetem muito. Por isso que é importante, como dizem os pretinhos velhos aí, é importante também as pessoas de branco. Né? Então, os terapeutas da Terra, eles são importantes porque eles nos auxiliam nesses caminhos da reflexão íntima. Então, às vezes, é a parte espiritual, mas às vezes eu preciso aprender caminhos novos para reconduzir aquele sentimento, e sozinho eu não consigo. Então, aí entram os terapeutas, né? Psicólogo, psicopedagogo, não, aquele outro nome. Psiquiatra, psicólogo, terapeuta, psicanalista, era essa palavra que eu estava tentando lembrar. Então, é importante porque eles vão nos auxiliar a achar novos caminhos para esses sentimentos. Porque às vezes sozinho, só com a gente falando aqui, eu só detecto que eu estou com uma dificuldade. Mas quem vai me ajudar a achar esses novos caminhos para esses sentimentos são os terapeutas da Terra. Então, importantíssimo, tá certo? Na medicina do futuro, a parte espiritual e física, né, por assim dizer, elas vão caminhar junto. Por quê? Porque nós somos um ser integral. Nós somos corpo e alma, tá? E vamos para encerrar, não acabei ainda, seu Aldo, não se anima não. Para encerrar, conclusão. Deixa eu só apagar essa daqui, ó, para dar para eles lerem. Não, é o contrário, né? Conclusão. Precisamos começar a desenvolver nossa própria educação dos sentimentos, que é o que eu falei, procurar os caminhos novos para esses sentimentos antigos, tá? Aprendendo o que e como sentir. Tornamos-nos emocionalmente educados quando nos permitimos sentir todas as emoções energéticas, sensações energéticas que partem do nosso universo interno, livre de julgamentos precipitados e qualquer condenação.
Pois os sentimentos são bússolas que nos norteiam caminhos da vida. Então, se eu estou tendo um determinado sentimento num lugar, numa situação ou com uma pessoa, eu preciso mudar aquele caminho. E aí entram os terapeutas da Terra que vão nos ajudar a achar esses novos caminhos. Por que eu estou tendo sempre as mesmas reações com determinada pessoa? Porque determinada pessoa me desperta sempre aquele mesmo sentimento, negativo no caso. E aí eu procuro ajuda para conseguir arrumar isso daí. Porque sozinho a gente às vezes não consegue. Tá bom? E a reflexão vai ficar aí para a semana, né? Para que possamos adquirir um coração apaziguado, quer dizer, acalmar o nosso coração e a nossa mente, porque você precisa acalmar o coração e a mente, devemos aprimorar nossa leitura interna. Eu tenho que olhar para dentro de mim, compreendendo que os sentimentos querem nos dizer. O que aquele sentimento está me dizendo? Que eu preciso modificar alguma coisa. E aí eu vou procurar ajuda para mudar. E utilizando-nos apropriadamente para cada fato ou situação, devemos aprender a escutá-los adequadamente. Então, escutar os nossos sentimentos para conseguir modificar aquilo. Tá certo? Alguma dúvida, pergunta ou colocação? Bem rapidinho. Por favor. A gente, na mágoa, a gente fala, ele me fez, né? Mas a gente se perguntar o que eu fiz, né? Sim, a gente, dentro do trabalho mediúnico, nós trabalhamos o tempo todo com isso. Vem um irmãozinho ali, um espírito, reclamando da pessoa. Olha, ele me fez mal na outra encarnação, ele me matou. Na outra encarnação, ele pôs fogo na minha casa, ou ele matou minha família, enfim. Vem lá a lista de reclamação. Aí a pessoa que está atendendo fala assim, não, tudo bem, ele fez tudo isso que você está falando, eu entendo. Mas e antes disso? O que você fez para ele reagir assim? Lá para trás. Porque se você viveu 20 encarnações, em uma, eu fiz mal para você. Mas na outra, você fez mal para mim. E aí fica aquele círculo vicioso que não termina nunca. Então, no trabalho mediúnico, a gente quer ajudar a pessoa a entender que esse ciclo precisa ser quebrado. A única coisa que quebra esse ciclo é o perdão. Se você não perdoar, você volta com a mesma pessoa de novo. A pessoa vai voltar com a mesma sogra, ou com o mesmo marido. Então, é preciso perdoar. Por quê? Gente, ó, quem escreveu isso não fui eu, quem falou isso. O amor, ele é libertador. O único laço que prende e que amarra é a da mágoa e do ódio. Porque o amor verdadeiro, ele é libertador. Então, se você não consegue perdoar, se você não consegue se libertar daquele sentimento, nasce junto. Nós demos essa aula na evangelização infantil, falando para eles do caso dos gêmeos. Quando Deus já tentou de tudo, nasce gêmeo. Aí os gêmeos que nós temos falaram, mas e se nem assim não se entendeu? Eu falei, daí nasce grudado na próxima. Né? Se amei, grudado, porque aí você vai ter que se entender. Tá certo? Então, nós precisamos pensar, porque a verdadeira libertação, ela só vem da solução dos nossos sentimentos. Tá certo? É isso que nós tínhamos. Ele faz sempre um bonitinho no final. Ô, tadinho. Ele veio até aqui perto para lembrar eu. Então, o valor do homem é determinado em primeira linha pelo grau e pelo sentido em que se libertou do seu ego. Eu quero tanto estar certo, eu quero tanto que
a minha opinião seja a certa, a verdadeira, que eu não consigo perdoar, não consigo me libertar. Então fica aí para vocês refletirem, tá certo? Ó, filho, faz porque eu cansei de falar hoje, nossa. Pronto. Uma aguinha. Apaga a luz. Ai, nossa, cansei. Vamos assim nos preparar para receber as bênçãos do alto, relaxando, tranquilizando-nos, abrindo nossos corações, emitindo amor uns para os outros e desejando que todos recebam essas bênçãos. Vamos ligar de todo o coração as equipes espirituais aqui presentes, em especial com o Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe de médicos e enfermeiros do Estado, pedindo-lhe assim, em nome de Jesus, que atenda a cada um de nós, de acordo com as nossas necessidades. Vamos recebendo uma energia verde, envolvendo tudo e todos, nos deixando calmos e receptivos ao tratamento. Vamos recebendo uma energia rosa, atuando sobre nossos sentimentos, tornando-nos mais amorosos e brandos, levando-nos ao perdão e ao entendimento mútuo. Vamos recebendo uma energia amarela, ajudando na ligação com o nosso protetor individual, atuando sobre nossas mentes, fortalecendo pensamentos mais otimistas, mais esperançosos e confiantes em Deus. Vamos recebendo uma luz azul, bem ligados a Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva em seu manto de luz, transmitindo-nos paz, saúde, alegria e bem-estar. Vamos recebendo a luz branca do Cristo, que envolve a todos nós, fortalecendo nossa fé e nosso amor. Passemos a fluidificação das águas, projetando vibrações amorosas e pedindo o auxílio da equipe espiritual para que encaminhe fluidos curadores, ajudando-nos material e espiritualmente. Permanecemos em silêncio para que os mentores terminem o tratamento. Agradecemos a Jesus, aos mentores e passemos a prece de encerramento. E assim, sintonizados com Deus nosso Pai, Jesus o nosso Mestre, com a mentora da casa, irmã Cidofó, façamos as nossas vibrações finais, abrindo o nosso coração, emitindo amor uns para os outros, e que essa energia percorra toda essa casa, esse salão. E pedimos também as bênçãos de Deus, nosso Pai, ao nosso planeta Terra, para que cessem as guerras, que os homens que governam esse planeta pensem em paz, em amor, em fraternidade. Pedimos também aos homens que governam o nosso país, que eles sejam amparados pelo alto,
e suas decisões sejam dentro da justiça, do amor e da fraternidade. Vibremos também pelos nossos irmãos que estão nos hospitais, pelos nossos familiares que passam por problemas de saúde ou de relacionamento, pelos nossos irmãos que perambulam pelas ruas, pelas estradas, por aqueles que sofrem em qualquer lugar. Pedimos o auxílio de Deus, nosso Pai, de Jesus, o nosso Mestre. E vibremos pela nossa casa. Imagine a sua casa, o seu lar, a luz branca do Cristo lá dentro, irradiando luz para todos os cômodos. E a nossa casa vai ficando iluminada, protegida, amparada, cheia de luz, cheia de paz, cheia de esperança. E vai envolvendo os nossos familiares, se ali estiverem. Vibremos também pelo nosso local de trabalho. Cada um imagine o seu local de trabalho. E a luz branca do Cristo lá dentro, irradiando luz para todos os cômodos. E o nosso local de trabalho vai ficando iluminado, protegido, amparado, cheio de luz, cheio de paz, cheio de esperança. E vamos doar as nossas melhores vibrações ao plano espiritual aqui presente, e que essas vibrações possam ser utilizadas onde houver maior necessidade. E assim, agradecidos, amparados por Deus, por Jesus, o nosso Mestre, orientados pela nossa mentora, Irmã Cidofo, e pela espiritualidade maior aqui presente, pedimos permissão para encerrar a nossa aula de hoje com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus.